Fala concurseiro, concurseira que vai fazer aí o concurso da SMTT aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa. Aqui estão minhas redes sociais, ó, você pode me seguir, você pode me acompanhar, tá? Esse já é o segundo vídeo, este na verdade, né? Este já é o meu segundo vídeo resolvendo questões de língua portuguesa da banca IBAD, que é a banca que vai fazer o seu concurso, tá? Estou fazendo esses vídeos para tentar te ajudar a fechar a língua portuguesa dessa banca. Então já vou pedindo que você se inscreva, dê o like, comente, diga de onde você está assistindo esse vídeo e ative o sino, porque eu vou postar outros vídeos, para que quando eu postar o vídeo, você seja notificado. Ó, tem vídeo novo do professor Cristiano lá de língua portuguesa, certo? Então, como é que nós vamos trabalhar? Eu vou colocar a questão, vou te dar um tempo, você pode pausar o vídeo. Na verdade, você vai pausar o vídeo, em seguida eu corrijo, certo? A questão. Nós vamos corrigir 10 questões da banca IBAD, questões aí de gramática, de língua portuguesa. Eu não trouxe questões de interpretação de texto, eu acho que tem uma só, tá? Então, vamos lá? Vamos detonar? Preparado? Então, vamos à primeira questão, tá? Primeira questão. Questão aí, gente, de figuras de linguagem, tá? Lembrando que é bom que você pegue o seu caderno, já anote aí os conteúdos. Ó, eu não sei esse conteúdo, preciso estudar, então anota, figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um tema recorrente na banca, tá? Já é o meu segundo vídeo, é uma segunda prova que eu pego essas questões e eu percebo que tem figuras de linguagem. Aqui no canal, tá? Na playlist Língua Portuguesa, eu tenho uma aula sobre figuras de linguagem, você pode dar uma olhada depois, tá? Então, olha só, qual figura de linguagem se faz presente na frase? Olha a frase. Aqueles que amam são percebidos à distância. Como, olha só, como ilhas de sabedoria diante do caos. Olha só, aqui existe claramente, explicitamente, uma comparação. Aqueles que amam são como ilhas de sabedoria. O nosso gabarito aqui, galera, é a letra A, sem ter dúvida. Bem tranquila essa questão. Qual é a diferença, você que já estudou um pouco mais, entre comparação e metáfora, né? Que aqui nem trouxeram metáfora, graças a Deus, para te ajudar. Mas elas são bem parecidas, né? A metáfora é uma transferência direta, de sentido, certo? O sentido de uma palavra transmitida a outra. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, aqueles que amam são percebidos à distância. Eles são ilhas de sabedoria diante do caos. Eles são. Então, houve a transferência direta do sentido de ilhas a essas pessoas. A metáfora é uma espécie de comparação implícita. Já a comparação, que é uma figura de palavra, a dica que eu posso te dar é que sempre na comparação vai aparecer o conectivo, vai aparecer a conjunção comparativa, como é o caso aqui, ó. Aqueles que amam são percebidos à distância, como ilhas de sabedoria diante do caos. Então, na comparação, eu já tenho ali algo bem explícito, uma comparação direta, que é o caso. Ok? Só para te dar dicas, paradoxo é uma figura de pensamento que consiste em você ter ideias opostas. Amor é fogo que arde e não se sente. Peraí, como é que é algo que arde e não sinto? Certo? A metonímia consiste em uma mudança de nome. Você muda o nome de algo por alguma coisa que tem relação com ele. Por exemplo, só lavo a louça com Bombril. Na verdade, Bombril é a marca. Você usa palha de aço. Você troca a marca pelo produto, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? A aliteração é uma figura de som que consiste na repetição de consoantes, tá? Refresco de fruta é frisco, isso é uma aliteração. Perífrase é quando você usa
uma característica de alguém no lugar do nome dela. Por exemplo, o rei do futebol, Pelé, o rei do pop, Michael Jackson. Isso é perífrase. Tranquilo? Nosso gabarito aqui é a letra A. Segunda questão, pare o vídeo e tente responder. Qual é o processo de formação? Olha só, processo de formação de palavras que embasa a construção do vocábulo ser para a morte. Eu tenho um vídeo aqui no canal, você pode depois assistir. Esse vídeo tem processo de formação de palavras. Na playlist, aulas de língua portuguesa você vai encontrar. Existem várias maneiras de as palavras serem formadas na língua portuguesa. Várias maneiras. Existe o processo de derivação, que é quando uma palavra surge derivando de uma outra. Nós temos 6 processos: prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, e assim vai. Nós temos o processo de composição, que é quando 2 radicais ou 2 palavras se unem para formar uma terceira. Tá? No caso, eu estou falando 2, mas pode ser, no caso, 4 palavras que se unem para formar uma nova palavra. Tá? E nós temos outros processos de formação, que é onomatopeia, abreviação e outros mais que estão lá no vídeo. Nesse caso aqui, você percebe que ser para a morte é um processo de formação de palavras que eu tenho 4 radicais. Eu tenho palavras aqui, 4 palavras que se juntaram. Vou apagar aqui para você olhar melhor. 4 palavras que se juntaram para nomear uma nova palavra, ser para a morte. Nesse caso, quando palavras se unem para formar uma nova, sem que haja perda de elementos e nem mudança na sonoridade delas, eu digo que esse processo é um processo de composição por justaposição. Então, composição por justaposição é o caso aqui. Composição por aglutinação é quando as palavras se juntam e há perdas de elementos de uma delas, ou então mudanças sonoras, como é o caso da palavra planalto, que é plano mais alto. Então, há perda de um A. Então, nesse caso, 2 palavras se juntaram para formar uma nova, mas houve perda, certo? Então, letra A é o nosso gabarito. Isso é um processo de composição. Composição porque 4 palavras se juntaram para compor uma nova e não houve perdas, nem sonoras e nem de elementos, nem de letras. Por isso, justaposição. Ok? Vamos lá. Terceira questão, para o vídeo. Qual função sintática das expressões grifadas na oração? Cansamos. Quem cansou? Nós, né? O nós aqui é o nosso sujeito oculto. Nós, certo? Nós cansamos, só que não apareceu. Nós cansamos. Cansamos de quê? Cansar aqui é o verbo. É um verbo que precisa de complemento. Nós cansamos. Tá, mas cansou de quê? Então é transitivo. Todo verbo que precisa de complemento é transitivo. Temos que ver se é um verbo transitivo direto ou indireto. Ou direto e indireto ao mesmo tempo. O que é um verbo transitivo direto? É quando o verbo ele precisa de complemento, no entanto, não há preposição ligando o verbo ao complemento. Já o verbo transitivo indireto é quando o verbo precisa de complemento, mas há preposição ali. Normalmente de, com, em, para, o a com a crase, né, que é o a mais o a com acento grave, melhor dizendo, ao, enfim. A preposição a, eu estou querendo dizer. Então, nesse caso, esse verbo ele é um verbo transitivo indireto. Certo? Ora, se ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento com preposição. Quem completa, presta atenção, quem completa um verbo transitivo indireto, nós chamamos de quê? De objeto indireto. Quem completa verbo é objeto. Se o verbo fosse transitivo direto, o objeto seria direto. Mas como o verbo é transitivo e indireto, os objetos vão ser indiretos. Então, cansamos de quê? Da polícia. Esse da é o de preposição, mas o a, artigo. Da política, das análises científicas e das pesquisas acadêmicas. Então, aqui eu tenho
3 objetos diretos coordenados, né, completando o verbo cansar. Então, todos aqui são o quê, galera? Todos são objetos indiretos. Por quê? Estão completando o verbo. Ficou em dúvida? Eu tenho aula também aqui no canal. Você vai procurar termos integrantes da oração. A aula chamada Termos Integrantes da Oração no canal, e você vai entender muito bem esse assunto, que eu já fiz aí vídeo sobre ele. Ok? Então, todos eles são objetos indiretos. Ok? Próxima questão. No trecho do lado daqueles e daquelas capazes de amar, o mundo se abre diante de um convite à renovação diária, como salienta Hannah Arendt em sua tese sobre Santo Agostinho. A palavra sublinhada, como aqui, confere ao enunciado sentido de modo, conformidade, causa, comparação ou estatuto de alguém. Gente, olha só. O mundo se abre diante de um convite à renovação, conforme, segundo, como salienta Hannah Arendt. Logo, se eu posso colocar conforme Hannah Arendt, então, gente, é conformativa. Nosso gabarito é a letra B. Ok? Você pode estudar esse assunto. Esse assunto é valor das conjunções, tá? Valor das conjunções, certo? Ok? Isso aí a gente pode, no eixo sintático, a gente pode chamar isso de uma conjunção. No eixo morfológico, isso é uma conjunção, certo? Subordinativa conformativa, no eixo morfológico. No eixo sintático, eu diria, isso aqui é uma oração subordinada adverbial conformativa. Ok? De boa? Vamos lá. Quais são as respectivas classificações das orações destacadas, das orações abaixo destacadas? Ele quer saber qual é a classificação dessas orações, tá? Porém, acredito que, no final das contas, a separação mais fundamental é entre aqueles. Quem são aqueles? Que amam. Aqueles que amam. E os outros, que dispensaram o sopro divino do amar. Tá? Ele quer saber. Então, gente, aqui, essa oração é subordinada. Se você não sabe nada sobre oração subordinada, eu ainda vou preparar vídeo sobre essas orações. Né? Ainda não tenho, mas ainda essa semana eu vou preparar. Mas se você não sabe, anota aí. Estudar orações subordinadas. Substantiva, adjetiva e adverbiais. Anota aí para você estudar. Nesse caso aqui, eu tenho duas orações. As duas, elas têm o mesmo valor, certo? Ambas são orações subordinadas restritivas. Orações subordinadas adjetivas restritivas. No caso aqui, ambas as orações são subordinadas adversativa restritiva. Porém, acredito que, no final das contas, a separação mais fundamental é entre aqueles. Quem são aqueles? Aqueles que amam. A que amam está caracterizando. Quem caracteriza é o adjetivo. E é restritiva porque não são todos. É somente aqueles que amam. Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Nós temos as restritivas, que normalmente vêm sem vírgula, e nós temos as explicativas, que vêm entre vírgulas. A restritiva, ela restringe. É uma parte do todo. Existe o todo e eu restringo. São somente aqueles que amam. Por isso, restritiva. E os outros que dispensaram o sopro divino. Não são. Quem são esses outros? Apenas os outros que dispensaram o sopro divino do amor. Por isso que ambas são restritivas. Ambas as orações são restritivas. Certo? Estude isso se você não sabe o que é uma oração subordinada adjetiva, restritiva e nem explicativa. Anote aí para você estudar. De boa? Sexta questão. Qual é a função das vírgulas, função de vírgulas, empregadas no trecho abaixo? Tá? Ele quer saber qual é a função das vírgulas. A vírgula, ela pode enumerar, ela pode separar, ela pode isolar, certo? A vírgula tem várias funções. Ele quer saber qual é a função dela aqui, tá? Vou colocar meus óculos aqui. Acredito que, quando a aventura terrena terminar, tá bem aqui a vírgula. Quando a aventura terrena terminar,
se alguma divindade estiver realmente nos esperando do lado de lá, talvez a única pergunta relevante seja: você amou de verdade? Olha que frase legal. Olha só, qual a função das vírgulas empregada no trecho abaixo, tá? Então, eu acredito que seja esse aqui. Ele deveria especificar melhor, porque aqui também tem vírgula, né? Mas eu acredito que seja esse aqui. Então, vamos lá. Isolar estruturalmente o aposto? Não. Aposto é um termo resumitivo? Não. Aqui eu tenho aula no canal sobre aposto. Dê uma olhada. Não é para isolar o aposto. Separar elementos de mesma função sintática? Não. Não são elementos de mesma função sintática coordenadas. Não. Isolar construções de vocativo? Também não tem vocativo. Tem aula de vocativo aqui no canal. Separar estruturas de aposto explicativo? Não, não tem aposto aqui. Se você não sabe o que é aposto resumitivo, explicativo, tem aula de aposto aqui no canal, tá? Então, isolar adjuntos. Ah, tá. Entendi agora a questão, gente. Ó, as funções dessas vírgulas são, ó. Acredito que, quando a aventura terrena terminar, isso aqui, galera, é um adjunto adverbial de tempo. Adverbial. Se alguma divindade existir, isso aqui, ó, é um adjunto adverbial de quê? De condição. Isso a gente está falando aí no termo, falando da sintaxe, tá? Então, olha só, quando a aventura terrena terminar, se alguma divindade estiver realmente nos esperando, na verdade, vou apagar isso aqui para te explicar melhor. Não é aposto resumitivo, não é mesma função coordenadas, porque isso aqui é subordinada, não é vocativo e não é explicativo. O que é essas orações? Olha só, acredito que quando a aventura terrena terminar, isso aqui, galera, é uma oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, tem função de adjunto adverbial, certo? Tem função de adjunto adverbial. É uma oração porque tem verbo, o verbo terminar. E exerce uma função de adjunto adverbial. Quando a aventura terminar, dá ideia de tempo. Então, adverbial que dá ideia de tempo aí. Se alguma divindade estiver realmente nos esperando do lado de lá, esse se, eu tenho uma outra oração. Eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Então, qual é a resposta? Serve para isolar adjuntos adverbiais de grande extensão intercalados. Eu tenho orações porque tem verbo. Verbos com funções de adjuntos adverbiais. Letra E, nosso gabarito. De boa? Vamos para a próxima questão. Observe a conjunção dos verbos presentes no excerto. Se calares, quem? Tu. Quem é o tu? Eu, tu, é segunda pessoa. Calarás tu com amor. Se gritares tu, tu gritarás com amor. Então, ele pergunta. Em seguida, assinale a alternativa que identifica corretamente o número e a pessoa do discurso em que tais verbos se encontram flexionados. Então, eles são o quê? Tu é segunda pessoa do singular. Cadê? Segunda pessoa do singular. Nosso gabarito aqui, ó. Letra A. De boa? Oitava. Eu já percebi que a IBAD, ela gosta de perguntar, assim como a Banca Funatec, ela gosta de perguntar também questões, sempre cai uma questão de ortografia, escrita correta das palavras, tá? Então, olha só. Dentre as palavras grafadas em letras maiúsculas no texto, tinha um texto, mas eu tirei, tá? Do texto apresentado, aquelas que se apresentam ortograficamente corretas, de acordo com o contexto, estão indicadas na seguinte alternativa. Vamos lá. Feições, tá certinho, é com C cedilha aqui. Certinho aqui. Poças. Nesse caso, poças aqui no texto é poças mesmo de água. Então, é com C cedilha. Mas existe poça, né? Do verbo poder. Talvez ela possa sair. Mas no texto, tá? Poças é d'água. Então, é com C cedilha mesmo. E entulho é com E. A gente fala entulho, né? Mas é entulho. Nosso gabarito aqui, galera, a letra A, da oitava questão. Certo? Feições, poças e entulho. Olha essa questão aqui de interpretação, tá? Em que consiste o humor da tirinha? O humor da tirinha. Eu acho que falo demais. Já sei. A partir de agora vou ficar uma semana sem falar nada.
Isso vai ser incrível, ele diz aqui depois de ter feito a promessa. Olha só. A pergunta é, o que consiste, né, o humor? Na reflexão do Pato sobre a fala de que... sobre o fato de ele falar muito? Não, o humor não está nisso. Na promessa feita pelo Pato de não falar mais? Também não há humor nisso, que dá humor não é isso. No intervalo de tempo que a promessa do Pato iria durar? Não, não tem nem como saber isso, né? Na fala emitida pelo Pato logo após fazer a promessa? Sim, ele promete logo em seguida, ele já fala. Na conclusão do Pato de que ele havia quebrado a promessa? Não, ele não chega a essa conclusão. Isso aqui é uma extrapolação, não tem como saber que ele chegou à conclusão de que ele quebrou a promessa. Tá? Ok, nossa última questão de hoje. Nu é certo, olha só, mas nunca ouvi ninguém revestido da empáfia. Empáfia. De se cansar de amar. A palavra em destaque que não, presta atenção, sempre marca contigo na tua prova, não, certo? Ele quer agora a que não se veicula no sentido de, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 palavras aqui, qual delas não tem a ver com o sentido de empáfia? Empáfia tem a ver com orgulho? Tem. Com presunção? Tem. Tem a ver com vaidade? Tem. Com arrogância? Sim. Mas com modéstia, não. Modéstia já é a questão da humildade, né? Já não tem a ver. Então, modéstia é a única palavra que não se veicula ao sentido de empáfia. Ok, eu fico por aqui. Tá aí meu Instagram. Não te esquece de te inscrever, de compartilhar. E me diga, você gostou da aula? Te ajudou? Esclareceu? De onde você é? Continue estudando. Marca aí o sininho, porque nós teremos outros vídeos dessa banca. Forte abraço!